boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1 aberto aqui em Natal, canal 130 para assinantes da Cabo Telecom Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. Ainda estamos com problema na transmissão de Mossoró, mas está sendo equacionado. Nos próximos dias estaremos de volta com o sinal também para Mossoró e municípios circunvizinhos. Olha, o programa É Por Aí sempre destaca pessoas que têm no seu histórico de trabalho, na sua vida, virtudes humanas. A gente se espelha nessas virtudes e, percebendo as virtudes nas pessoas, as convidamos para que venham aqui ao programa para a gente conversar, pegando esses exemplos. E eu estou hoje aqui com o professor Jair Felipe Bichara. Ele é professor de Direito Internacional aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem também o Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional, o NUPED, que eles fazem um bom trabalho de pesquisas lá sobre Direito Internacional. E tem uma formação, inclusive, muito boa. Ele é doutor, formado lá na Sorbonne, na França. Jair, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, aqui à TV Metropolitana. Muito obrigado. Preliminarmente, eu gostaria simplesmente de agradecer a oportunidade de poder apresentar nosso trabalho no nosso núcleo. Vamos começar por outra parte? Não vamos direto para o núcleo agora, não? O senhor decide. Vamos começar pelas relações internacionais. Como é que está hoje o direito internacional em função dessa, digamos assim, dessa ampliação das relações entre os países, do mundo mais globalizado? O direito internacional, ele ganha uma importância vital para isso? Bem, Cassiano, na verdade o direito internacional permeia nossas vidas cotidianamente e a gente nem percebe no consumo, no olhar do estrangeiro, do migrante, na questão do aquecimento global, e tudo isso é regido por tratados internacionais, eventualmente celebrado pelo Estado brasileiro, que deve cumprir suas determinações. E isso não é novo, né? Temos a impressão que o direito internacional ganha relevância na atualidade em função de alguns eventos, mas na verdade o direito internacional vem ganhando força depois da Segunda Guerra Mundial, com a multiplicação dos tratados internacionais que impõem obrigações aos Estados para, notadamente, garantir direitos humanos, enfim, coordenar ações em função das necessidades da humanidade. Você me despertou para uma pergunta agora sobre isso. Há poucos dias a gente viu que um organismo da ONU fez uma recomendação ao Brasil em função, associada a direitos humanos, em função da prisão do ex-presidente Lula. Correto. O Brasil teria obrigação, pelos tratados que tem, de cumprir aquela recomendação ou não? Eu não fico em cima do muro e eu digo que não. Porque a gente teria que entrar mais em detalhes técnicas para entender como acontece, mas basicamente o Pacto de Nova York de 1966 obriga o Brasil a respeitar determinados direitos políticos. Correto. E em cima do cumprimento desse tratado existe um organismo da ONU que se chama o Comitê de Direitos Humanos, que recebe queixas, tecnicamente se chama comunicações, de eventuais particulares que se sentem lesados no descumprimento daquele tratado. Lesados em seus direitos. Exatamente. E nesse caso do Lula seria pelo Estado brasileiro. Então, esse monitoramento consiste na averiguação dos fatos e, no final, esse comitê vai proferir uma decisão que ainda não saiu. Nesse ínterim, o comitê tem a possibilidade, de acordo com o artigo 92 do regulamento do funcionamento do comitê, de recomendar ao Estado de tomar uma medida de cautela, mas é apenas uma recomendação. O Estado brasileiro, no meu entendimento, não teria obrigação de cumprir aquela recomendação. Certo, então era só uma recomendação, enquanto o caso continua sendo avaliado. Perfeitamente, no meu entendimento. Perfeito, agora vamos a outras questões bem interessantes. Diante dos organismos internacionais, dos tratados, a gente vê hoje essa relevância maior do direito internacional. Você atribui que é pós-Segunda Guerra, em função da criação dos organismos, mas ele é fundamental para, por exemplo, disciplinar relações até econômicas entre os países? Principalmente
relações econômicas e macroeconômicas entre os Estados. Nós precisamos lembrar que diversos tratados foram celebrados logo depois da Segunda Guerra Mundial. 1944, criação do Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de obter a cooperação entre os Estados para ordenar as relações monetárias, ou seja, um ordenamento das relações monetárias no sentido de indicar o valor de cada moeda nacional necessário aos pagamentos internacionais dentro do comércio internacional, o que nós chamamos de pagamentos correntes, para sancionar as transações comerciais internacionais. Logo depois veio a celebração do GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, para organizar as negociações e acordos comerciais dentro do que é conhecido hoje como a Organização Mundial do Comércio. Isso, GATT, 1947. Exatamente. Então, quando se fala globalização, não podemos esquecer que por trás desse vocábulo, que às vezes é utilizado de forma equivocada, tem muito direito internacional, muitos tratados de cunho econômico que buscam... muitos regulamentos que não, e principalmente esses tratados, se formos analisar, eles têm uma finalidade que é a busca da mobilidade, liberalização dos intercâmbios dos fatores de produção. Essa mobilidade de fatores de produção leva a uma maior circulação do capital, dos padrões de consumo e das pessoas. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre isso. Eu queria conversar um pouquinho agora, só para passar adiante a história aqui. Eu tenho em mãos aqui um exemplar do livro Direito Internacionais e Questões de Atualidade, volume 1, Novos Rumos da Economia Mundial e Aspectos da Proteção da Mobilidade de Pessoas. A gente está falando das migrações. Um aspecto das migrações, são vários aspectos, mas é um dos aspectos. Sob a direção de Jair Felipe Bichara, que é o professor que está aqui comigo, mas com a participação também de estudantes: Bárbara Lima de Medeiros, Dandara Moura de Paiva, Fernanda Holanda Fernandes, Gabriela Galiza e Silva, Ívila Nunes Gurgel e Winnie Alencar Farias. Tem também um convite para a noite de autógrafos coletivo, né, desse livro, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 18 horas, ali no Temis Clube Balcão Bar, lá na sede do América Futebol Clube, ali na Avenida Rodrigues Alves, Temis, o Temístocles, que é um grande barman, um grande restaurante que tem mais de 40, 50 anos de atividade aqui em Natal. Muito interessante. Como é que vai ser? Quem adquirir esse livro lá na noite de autógrafos, além da convivência com os autores, que é muito interessante, o que é que vai estar levando para casa? O que é que vai encontrar aqui no livro? Cassiano, eu reitero meus agradecimentos porque eu tenho a oportunidade de apresentar talvez o trabalho mais importante que eu fiz dentro da UFRN. O Núcleo de Pesquisa em Direito Internacional, o NUPED, é um trabalho que tem a cara das minhas convicções profissionais. Correto. Ou seja, o trabalho sério e o comprometimento com a pesquisa. Então, os nomes que o senhor citou aqui são nomes de estudantes do curso de Direito da UFRN. Eles são talentosos e muitas vezes precisam de uma oportunidade para fazer valer esses talentos. E esses estudantes, eles abraçaram a ideia de se comprometer com a pesquisa e de alocar um tempo que não alocariam para trabalhar outro aspecto, ou lazer. E isso dá lugar a esse trabalho, que é um trabalho, primeiramente, que cuida efetivamente dos novos rumos da economia, ou seja, os tratados internacionais recém-celebrados ou reformados para dar uma nova guinada, notadamente com atenção peculiar para os países em desenvolvimento, a reforma do Fundo Monetário Internacional recente, com a busca do reequilíbrio da voz do país em desenvolvimento, é uma tendência, a questão dos investimentos estrangeiros e os novos acordos de facilitação celebrados pelo Brasil em 2015, que muita dificuldade estão sendo incorporados. Bem atual, então. Exatamente. E tem uma outra parte voltada para o direito internacional dos direitos humanos, e mais especificamente sobre a questão dos refugiados, a questão da apatridia, a questão também
das pessoas portadoras de deficiência e, enfim, a questão do tráfico de pessoas, em específico o tráfico de mulheres. Tá? Tráfico de mulheres. Exatamente, e tem tratados específicos que obrigam os estados a adotar medidas internas para combater esse tipo de crime transnacional. O Brasil tem casos de tráfico de mulheres? A Polícia Federal sempre notícia sempre de algum desmantelo de uma rede de prostituição. Isso é muito comum e só pode ser combatido. Tinha até que há alguns anos passados tinha um braço aqui em Natal, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas... Teve alguma coisa com os estrangeiros aqui em Natal, facilitavam para levar algumas mulheres para a Europa. Pois nós sabemos que existe a vocação do Núcleo de Pesquisa em Direito Internacional é justamente observar como as normas incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro são implementadas ou não implementadas. Ou não implementadas, né? Que aí depende também do Congresso Nacional. Depende do Itamaraty, do governo. Eu diria que o Brasil tem vários tratados incorporados. A maior dificuldade se encontra na administração, nas repartições públicas, na verdade. Certo. Na realidade, é mais no poder executivo. Na execução das normas internacionais, sim. Então, o problema é situado mais no poder executivo, no próprio governo. Perfeito. Professor, vamos o seguinte. Você está na universidade há quantos anos? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 14 anos. 14 anos, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você, antes de estar na universidade, foi fazer o doutorado na França? Na verdade, eu nasci na França e me formei na França. Sim. Da graduação à pós-graduação. A pós-graduação, doutorado. E pós-doutorado também. Recentemente fiz pós-doutorado também em Paris. Na França, em Paris. Sim, o ano passado fiz, sim. Sobre a questão dos direitos dos migrantes. Dos migrantes. E aí, para assimilar tudo que é necessário para desenvolver esse núcleo de estudos de pesquisa, de estudos em direito internacional, esse núcleo de pesquisas e de estudo em direito internacional. Foi muito difícil montar essa equipe, porque os estudantes eles estão realmente interessados, ou o professor faz por eles aqui? Eu pedi desculpa pela minha sinceridade, não foi fácil. Sofremos vários tipos de resistências. A primeira resistência é o preconceito em relação ao direito internacional, ou a ignorância, considerar que o direito internacional se resume ao Conselho de Segurança é muito redutor, é muito mais do que isso. Dentro da ciência jurídica o direito internacional é importante, então eu tive que combater esse preconceito dentro do alunado e até no meio no corpo docente também. Mas a realidade do nosso mundo se impõe e nós pretendemos tirar um pouco esse atraso. Está conseguindo? Estamos sim, a prova disso esse já essa lindo primeira livro. Publicação, né? O Exatamente. Primeiro filho desse trabalho do NUPED. Perfeito. Então as pessoas vão encontrar realmente alguma coisa assim mais atual e não até referente à legislação de 2015 aqui. Exatamente. Então a nossa ideia de trabalho, direito internacional e questões da atualidade, é sempre trazer para a comunidade científica algumas questões técnicas, conhecimentos precisos e que possam trazer alguma luz sobre um fenômeno jurídico da atualidade. Pronto. Isso me leva a uma outra pergunta. Por exemplo, qual é a questão que há no mundo hoje que mais precisa ser disciplinada pelo direito internacional? Essa é uma pegadinha, Cassiano. Não é uma pegadinha, não. São várias questões que merecem. Porque a gente tem vários problemas globalizados hoje, que são muito sérios. O internacionalista diria que os desafios são numerosos. O desafio da proteção ambiental, o desafio, esse é fantástico. O desafio da mudança climática, da necessidade de revermos nossas modalidades de produção e de consumo. Isso é um tremendo desafio, porque sabemos que o Acordo de Paris, ele só vai poder ser implementado a partir do momento em que nós sejamos capazes de mudar nosso modelo de produção,
Perfeito. E aí é complicado. A regência das migrações internacionais, que tem motivos econômicos. As migrações têm motivações então, econômicas. Outro aspecto. Não são só motivações políticas, mas também econômicas. Perfeitamente. Então, esse é outro desafio importante, na medida em que nós podemos observar que ocupa as manchetes, os jornais nacionais, de forma constante. É comum ainda, a gente tem alguns países que produzem algum bem para ser consumido em outro país, aquele país que consome respeita os tratados, mas às vezes o que produz até usando mão de obra escrava. É comum esse tipo de situação? Existe, efetivamente. E como os tratados internacionais podem combater isso? Bem, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o termo utilizado é dumping social ou dumping ambiental. No caso, dumping social... Peraí, dumping social e dumping ambiental. Sim, mas eu vou pedir para você explicar isso, mas no próximo bloco. Tudo bem. Foi um bloco do programa, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos para este bate-papo que está muito interessante aqui com o professor Jair Felipe Bichara. O professor Jair é professor de Direito Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está em vias de comemorar mesmo a primeira publicação do Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional no PED, que é esse livro sobre Direito Internacional e Questões da Atualidade. Foi elaborado, claro, com a participação direta e a orientação dele, mas também a direção dele, mas também com a participação de vários estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância.
aí estamos aqui numa conversa super interessante, muito bacana mesmo, com o professor Jair Felipe Bichara. Jair Felipe Bichara é professor do curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá ele coordena, ele dirige o Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional no PED, que na próxima quinta-feira estará com estudantes autografando este livro de Direito Internacional e Questões da Atualidade. É o volume 1, portanto vem mais aí, vem mais além desse volume, e que ele destacava o trabalho dos estudantes, ainda destaca o trabalho dos estudantes com a responsabilidade na informação correta no trabalho de pesquisa que eles fazem junto ao NUPED. Mas no bloco anterior eu deixei uma questão aqui, porque o professor Jair me falou aqui sobre dumping social, dumping ambiental. Olha, eu ouvi falar em dumping ser uma redução drástica de preços para a questão de comércio. O que vem a ser o dumping social e o que vem a ser o dumping ambiental? Bem, o dumping é conceito econômico, primeiramente, não jurídico. O dumping é um comportamento do agente econômico que consegue vender o produto abaixo do seu preço de custo, de preço de produção. E com isso quer conquistar mercado. Perfeito. Isso pode constituir uma concorrência desleal. Certo. Quando nós aplicarmos o dumping social, o dumping ambiental, nós estamos dizendo que no momento em que eu estou produzindo um determinado produto, eu estou deixando de remunerar corretamente a força de trabalho, o trabalhador, certo, para ter um produto mais competitivo em termos de produto acabado ou de serviço acabado. E o mesmo em relação ao meio ambiente. Eu vou produzir um bem em detrimento da carga de proteção ambiental que eu deveria ter e desse custo. E quando eu pratico dumping ambiental, eu estou deixando de ter esse custo de proteção ambiental ou de proteção social para tornar meu produto mais competitivo e nas relações comerciais internacionais ter um produto que poderia ser barateado nas transações internacionais. E há punições para quem pratica o dumping? Não, no plano internacional, dentro da OMC, é uma questão que está na agenda, mas não tem efetivamente uma sanção em caso de dumping social. Tem dentro da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com suas convenções, medidas que visam a coibir esse tipo de ação, porque é uma carga que pesa nos ombros dos Estados membros da OIT, que devem zelar pela proteção dos trabalhadores. Mas dentro da OMC, a busca é sempre do liberalismo dos intercâmbios e do cumprimento de normas liberalizantes. Então, está na agenda há muito tempo, a rodada de Doha está ainda em aberto e no impasse, justamente porque são pontos de atrito nas negociações, ou seja, aceitar o custo ambiental e o custo social nos países em desenvolvimento, como é o Brasil. No caso do Brasil, da Índia, África do Sul, Chile, Brasil, Índia, África do Sul, os BRICS. Perfeito. Professor, essa questão de dumping, a gente escuta muito falar esse termo aqui no Rio Grande do Norte. Os produtores, os salineiros do Rio Grande do Norte, eles eventualmente, recorrentemente, estão denunciando os chilenos de praticarem dumping e assim prejudicarem parte das exportações. 94% do sal produzido no Brasil é aqui no Rio Grande do Norte. Daí a gente tem esse problema situado bem aqui e ouvi falar sobre isso. Por isso que eu pedi essa explicação sobre... Eu só sabia do dumping nessa história, eu não conhecia outros exemplos, como você explicou muito bem o dumping social e o dumping ambiental. Mas vamos lá, continuando no assunto do dumping. Quando eu estou sobretaxando produtos de origem em alguns países, ou estou aliviando produtos de taxas no meu país, eu posso estar também praticando, o Estado, eu poderia estar praticando um dumping. Como é que isso é analisado sob o ponto de vista da questão do direito internacional? Eu estou falando isso porque num presente momento, há uma questão muito quase chegando ao ponto de acirramento entre os Estados Unidos e China, com principalmente a sobretaxa ao ferro importado pelos Estados Unidos.
Isso também, quando a gente fala em taxas de governo, também se classifica como dumping? Não, senhor. Não, Cassiano. Gente está falando estamos falando de outro aspecto, que é o direito alfandegário. O direito alfandegário. E aí a gente aborda a questão do direito comercial multilateralizado, certo, e não de dumping. Dumping, eu repito, é mais um comportamento de agente econômico. O Estado de agente econômico, e não do Estado. Podemos considerar que o Estado também é um agente econômico regulador, certo, mas aquele produtor, a iniciativa privada, pode recorrer ao dumping. Ele é tolerado nos acordos da OMC, mas ele não pode causar uma lesão a uma economia alheia. Então, é possível, não é uma ilicitude, certo? Mas ela deve ser evitada para justamente não constituir uma concorrência desleal em relação a outro produto que tem aqueles mesmos encargos sociais e ambientais. Certo. E a questão que você acabou de mencionar é mais eu diria, uma competição entre economias nacionais, e o direito tributário vem estimular ou não estimular a entrada de produtos no seu território. A intervenção do Estado regulador. Mas também lá, voltando para ver se citou na mesma coisa, eu pergunto porque eu sou completamente leigo no assunto, tá? Assim, daí a importância do NUPED. Daí a importância do NUPED dos nossos trabalhos, sim. Recorrentemente também, nos últimos anos, a gente tinha a questão da laranja dos Estados Unidos com o Brasil. O governo norte-americano, ele passava subsídios para garantir a produção de laranja lá nos Estados Unidos, o que dificultava a exportação de laranja do Brasil para lá. Isso também, nesse caso do subsídio, aí a gente não está falando mais de direito alfandegário, a gente está falando... Perfeito, subsídios. É outro conceito econômico, transcrito no direito internacional nos acordos da OMC, no GATT e num acordo específico da OMC, que é o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Na nossa base de pesquisa tem trabalhado também esse aspecto. É bom lembrar que o subsídio é uma ferramenta de alavanca de desenvolvimento de um Estado. Ele quer promover um setor industrial, um segmento da sua economia, mas esse subsídio ele tem que ser utilizado com muita cautela para não privilegiar esse segmento de forma a lesar ou causar um prejuízo a outra economia, como foi o caso da produção da laranja, no caso do Brasil, ou do setor algodeiro. O setor do algodão. O senhor poderia ter citado também o caso do algodão, que foi outra disputa que foi vencida pelo Estado brasileiro contra os Estados Unidos, que foi condenado a compensar a perda econômica. Então, esses subsídios, eles são classificados nesses acordos entre ilícito, lícito e recorríveis. Então, tem 3 ou 4. Ilícito, lícito e recorríveis. Exatamente. Aqueles totalmente proibidos. Perfeito. Uma outra questão bem interessante aqui, aí a gente falando sobre isso, e você citou o NUPED, aí eu vou para o NUPED. Quantos estudantes estão com você no núcleo de pesquisa em Direito Internacional? Não são numerosos, mas eu trabalho mais com qualidade do que quantidade, né? Então, é bom lembrar que a pesquisa é uma devoção, é uma vocação. Não faz pesquisa entre 2 conversas no WhatsApp ou depois, não. É uma devoção e você casa missão, com seu... né? Devoção, missão. Você casa com seu objeto de estudo por um certo tempo, de gestação, até chama. 24 horas por dia. Exatamente. E é bom frisar esse aspecto, porque não é pesquisador quem quer, mas quem pode. Não é para quem quer, é para quem pode. Exatamente. Eu diria até intelectualmente tem disponibilidade para isso. Por isso que eu sempre falo para os meus estudantes que tem que ter dedicação exclusiva, porque é muito tempo consagrado aos estudos. E desculpa, qual foi a sua pergunta inicial? Não, eu queria os nomes, se você lembrar, se são poucos. São poucos, eles então. Agora, não, eles para mim são relativamente numerosos. Eu posso dizer, mas hoje, não. Os nomes? Depois do intervalo comercial. A gente já vai para outro intervalo comercial. Tá bom. Tá bom? Aguarda um instante só, já voltamos para continuar essa entrevista, essa conversa que está muito agradável e bastante inteligente e interessante aqui com o professor Jair Felipe Bichara, do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
que tem lá o Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional, que vai lançar na próxima quinta-feira esta primeira publicação, um livro, que é o volume 1 de Direito Internacional e Questões da Atualidade, Novos Rumos da Economia Mundial e Aspectos da Proteção da Mobilidade de Pessoas. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar. Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Voltamos ao programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana, e nós estamos conversando com o professor Jair Felipe Bichara, que é do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No bloco anterior eu deixei uma pergunta para o professor, até testando, essa sim é uma pegadinha, até testando a memória dele, de quais são os estudantes que estão realmente no curso de Direito, no núcleo de pesquisas em Direito Internacional, efetivamente trabalhando, realmente dedicados à pesquisa. Bom, a feitura desse livro exigiu a participação de vários estudantes que hoje não estão mais no NUPED, porque entenderam que não tinha mais fôlego para continuar o trabalho. Então, nós estamos com um time, que eu chamo de time mais reduzido. Hoje, eu posso considerar aqui Bárbara Lima de Medeiros, Dandara Moura de Paiva. Essa Bárbara Lima de Medeiros, eu acho que é filha do Honório Medeiros. Correto. Ela é pesquisadora bolsista. Olha aí, e tem se empenhado com o maior fervor em prol do desenvolvimento do estudo de direito internacional. Conquistou essa posição de bolsista por mérito. Nossa, e ótimo. Conquistou também essa posição até de liderança, eu diria, no nosso núcleo. Ela me ajudou a elaborar, fez a revisão do livro. Daí que o Honório Medeiros, o pai da Bárbara, já fez uma publicação nas redes sociais dele, convidando para o lançamento do livro, né, envolvido com isso. Exatamente. Mas vamos lá, já falamos em Bárbara, que outros? Tem Dandara, tem Ívila, tem a Fernanda Holanda, que é mestranda, Gabriela Galiza, que é mestranda. Então eu sempre procuro a integração entre graduandos e mestrandos para ter uma circulação de conhecimento entre os dois. Tem a Winnie, mas a Winnie saiu, infelizmente. Mas hoje em dia basicamente tem oito pesquisadores.
Agora ingressaram novos mestrandos, eu posso citar Maria Clara, ou Fernanda Lopes, Fernanda Monteiro, e são estudantes que apesar da minha fama de professor Carrasco, entenderam o professor Carrasco. Pois eu tenho essa conversa é essa? Eu tenho essa fama, mas na verdade é uma visão equivocada. Na verdade, eu acho que eu tenho uma formação na Sorbonne que me trouxe muito, e que é o rigor científico, e eu tento repassar o que foi bom para mim e para os meus alunos. Então, determinados alunos conseguem enxergar, eu diria, essa qualidade que eu acho que eu tenho, humildemente, eu tento repassar isso para eles, porque nossa vocação de professor é também de formar talentos, de promover os talentos que nós temos no dia a dia em sala de aula. Então a gente não faz por mal, mas pelo bem dos nossos alunos, e esses alunos entenderam, porque a produção desse livro ainda não se faz em 2 meses, não se escreve um capítulo em 2 meses, é um trabalho de mais de 1 ano. Onde porque o trabalho você tem que pesquisar tudo para depois escrever em cima daquilo que foi pesquisado. Escrever, reescrever. Reescrever e reescrever quantas vezes necessário. Exatamente, até se chegar a um material científico que tenha credibilidade e que tenha também a compreensão nacional que se trata de um trabalho sério. Aqui tem uma coisa aqui, no subtítulo do livro, o livro é o Direito Internacional e Questões da Atualidade, volume 1. Novos rumos da economia mundial e aspectos da proteção da mobilidade de pessoas. Quando se refere à mobilidade de pessoas, a gente está falando das migrações, dos movimentos migratórios? Perfeitamente. O que é que a gente encontra aqui no livro sobre as migrações hoje? Porque a gente tem movimentos migratórios ali na Europa, está no noticiário todos os dias, né? Obviamente que esse livro não tem a pretensão de esgotar todos os aspectos do fenômeno migratório internacional. Apenas alguns aspectos estão nesse livro que diz respeito ao regime jurídico internacional aplicado aos apátridas, que é o trabalho da Bárbara, das pessoas objeto de tráfico ilícito de pessoas, que é o trabalho de Winnie e da Dandara, e a mobilidade das pessoas portadoras de deficiência. Perfeito. Mas a questão específica do direito internacional das migrações é uma disciplina que tem uma autonomia relativa no direito internacional. Ela é tratada na Europa como um fenômeno novo. Fiz meu pós-doutorado nessa questão e ela abarca vários outros aspectos que não se resume à questão de refugiados. Cassiano, se você me perguntar hoje quais são os maiores aspectos do direito internacional das migrações, eu diria que é um desafio recente, mas não é um desafio novo. Nós sabemos que desde os primórdios as migrações elas acontecem, até porque os povos necessitam se deslocar para encontrar subsídios econômicos para sobreviver. Mas nesse caso não está num volume muito maior, no caso atual? Ele não está maior, ele está maior, mas por consequência do aumento da população global. Certo. E conjugado, eu diria, a liberalização dos fatores de produção, a liberalização da economia global, que exige maior mobilidade de força de trabalho, de investidores, de comerciantes, de intercâmbios científicos. Então, essa mobilidade ela acontece naturalmente dentro da evolução da sociedade internacional. Perfeito. A dificuldade, a gente percebe aí que mesmo os países que estão recebendo muito bem os migrantes, alguns começam a ter problemas de adaptação, de sociabilidade com os habitantes naturais do país. Esse problema, ele hoje seria um problema muito sério e grave? Bom, porque há países já que não querem mais aceitar migrantes na Europa. Eu não enxergo dessa forma. Primeiro, o aspecto da sua pergunta é que é um aspecto, eu diria, um aspecto sociológico de determinados povos que não toleram mais a presença de um outro povo no seu território, em razão de motivos econômicos, basicamente. Que acaba sendo uma reserva de mercado.
que aliás sempre existiu, né? Exatamente, isso não é novo. Conforme eu falei, não é novo. A temática das migrações é uma temática antiga. No estudo que eu fiz, nós percebemos que a regência das migrações internacionais, ela se dá de forma unilateral por uma legislação de um determinado Estado que exercia a sua competência territorial e decidia quem ele queria ou não queria no seu território. Nós tínhamos, porque foi revogado, o Estatuto do Estrangeiro no Brasil. Hoje já temos uma outra legislação muito mais progressista, que é a Lei de Imigração. De imigração. Pronto, aí falando agora da Lei de Imigração no Brasil. Os venezuelanos que estão vindo para o Brasil, parece-me que a impressão que eu tenho, não sei se eu estou errado, é que o Brasil não está sabendo lidar com essa situação. Está deixando que eles fiquem amontoados lá em Roraima, brigando em conflito permanente com os brasileiros que estão lá em Roraima, quando o país tem dimensões continentais e poderia haver uma realocação dessas pessoas rapidamente em outras situações do país, porque a legislação permite isso. Os tratados internacionais que o Brasil assina recomendam isso. Se você me permitir, claro. É preciso ver que no direito internacional tem normas escritas e normas não escritas, que são os princípios gerais do direito internacional. Dentre elas, nós temos o princípio da assistência humanitária, Perfeito. Que é o princípio moral em que um Estado se propõe, por dever moral, a auxiliar, ajudar pessoas que se encontram numa situação de desespero. Perfeito. E aí, nesse caso preciso, como acontece na Itália, o Estado brasileiro ele cumpre o seu dever moral de acolher no seu território pessoas que estão se apresentando porque estão fugindo de um ambiente caótico no plano econômico e político. Não são refugiados. É importante relembrar que a mídia sempre trata esses migrantes como refugiados. Não são refugiados, porque eles não estão sendo perseguidos por motivos políticos ou por motivos religiosos. Eles estão migrando, fugindo de uma situação. Então nós precisamos qualificar uma situação de caos ou de desorganização. Exatamente. Perfeitamente. Então eles estão fugindo de uma situação e pedindo abrigo ao Estado brasileiro. E aí a sua visão crítica está correta. O Estado brasileiro tem que ter estruturas de acolhimento, pode ser inclusive auxiliado pelo Exército, para tratar e dar atenção a essas pessoas. E esse acolhimento ele pode ser temporário até que a situação se esclareça no estado da Venezuela. Então o Estado brasileiro ele está honrando com os princípios gerais do direito internacional, principalmente esse, mas também honrando com sua própria legislação, porque a nova legislação das migrações prevê no seu artigo 3º como um dos princípios de acolhimento dos migrantes, o princípio do acolhimento humanitário. Então ele está cumprindo as determinações, eu diria, legislativas e de direito internacional. O que podemos questionar são as modalidades. Perfeito. E a distribuição no nosso território desses migrantes. Me suscita aqui duas questões, assim, a gente não está falando mais em quantidade grande de pessoas, que é o caso dos venezuelanos chegando ali a Roraima, mas dois casos específicos, o de um procurado pela justiça na Itália, que está aqui no Brasil, e o Brasil não extradita. E tem outra questão que os atletas cubanos que nos Jogos Olímpicos abandonaram as suas delegações e o Estado brasileiro pegou os dois e devolveu imediatamente para Cuba. Como é que ficam essas situações sob a ótica do direito internacional, dos direitos humanos, da questão humanitária? Bom, em se tratando do caso Battisti, Battisti, o italiano, existe dentro do direito internacional um ramo, que é a cooperação jurídica internacional, e nós temos tratados bilaterais sobre a questão da extradição. Primeiro ponto. Então, é uma situação em que um Estado, quando um Estado pedir, poderia extraditar seu nacional para ser julgado no seu país de origem. Perfeito. Bom, isso é regido por um tratado, normalmente pode ser bilateral ou multilateral, geralmente é bilateral. O Brasil tem esse tratado com a Itália.
O outro aspecto dessa questão é que, quando se trata de extradição, a Constituição Federal prevê que o STF é competente para julgar um pedido de extradição. Então, o que faz o STF normalmente? Então, estaria acima do tratado bilateral a decisão do STF está acima? Não é uma questão aqui. Basicamente, para fazer fácil, o STF é a jurisdição competente para apreciar a demanda de outro Estado e, à luz da Convenção, autorizar a extradição. Se não houver acordo bilateral, o Estado brasileiro ele não é vinculado a um instrumento internacional, então ele decide de acordo com sua convicção, de acordo com sua soberania. Ele não tem a obrigação de cumprir esse acordo. No caso Battisti, sim, ele tinha que respeitar. Ele teria que ter extraditado. No meu entendimento, teria que ter extraditado, mas o STF, que é também um órgão político, remeteu a decisão ao Poder Executivo, então o presidente da República, para decidir se sim ou não ele queria efetivar essa extradição. E conhecemos a solução final que foi dada, que ele não foi extraditado. Não foi extraditado. Então tem o direito e tem a política. Vamos ao caso dos cubanos, mas antes vamos a mais um intervalo comercial. Olha, a conversa está tão boa que está passando rápido o programa hoje. Nós estamos aqui com o professor Jair Felipe Bichara, que é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que na próxima quinta-feira estará lançando, autografando junto com os estudantes que fazem parte do Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional, no PED, este livro, Direito Internacional e Questões da Atualidade, volume 1. Será lá no Temis Clube Balcão Bar, lá no América Futebol Clube, ali na Rodrigues Alves, no bairro do Tirol, a partir das 18 horas. Aguarda um instante só e já voltamos com essa questão dos cubanos que foram devolvidos para o governo de Cuba pelo governo brasileiro. O trabalho da prefeitura, você sente, você vê. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Voltamos ao programa É Por Aí. Nós estamos conversando um pouquinho sobre questões de direito internacional. Olha, eu estou impressionado aqui com as opiniões e com as informações do professor Jair Felipe Bichara, ele que é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que estará autografando
com alguns estudantes. Eu vou ler de novo o nome dos estudantes, Por professor. Bárbara Lima de Medeiros, Dandara Moura de Paiva, Fernanda Holanda Fernandes, Gabriela Galiza e Silva, Ívila Nunes Gurgel e o Winnie Alencar Farias. Eles estarão autografando esse livro, Direito Internacional e Questões da Atualidade, volume 1, que é a primeira publicação do NUPED, um núcleo de pesquisa em Direito Internacional, que funciona lá dentro do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha, muito bom trabalho, muito bacana. Professor, mas vamos voltar para a questão dos cubanos. A gente já falou aí sobre a questão do Batiste, né, daquela extradição que o Estado italiano queria e o Estado brasileiro negou, através de uma decisão do seu presidente da época. Mas os cubanos, a coisa foi mais rápida. Os cubanos deixaram a delegação, pediram asilo, prenderam os cubanos e mandaram de volta para Cuba. O Estado brasileiro agiu corretamente nesse caso? Acredito que sim. O ponto de partir do princípio é que o Estado é soberano na aceitação de pessoas que pedem o asilo. Então o Estado pode aceitar ou não? Ele é uma decisão discricionária e ele pode até apreciar a situação. Existe efetivamente uma perseguição sistemática a esses indivíduos, certo? Ou não? Então tem dois tipos de asilo. Tem o asilo, tem o asilo territorial e o asilo diplomático. O asilo diplomático é quando a pessoa pede asilo numa determinada embaixada. E o asilo territorial é quando a pessoa se apresenta no território, que foi o caso. E aí o Estado pode acolher no seu território uma pessoa que solicita essa proteção. E nesse caso o Ministério das Relações Exteriores ou a Presidência da República vai analisar se o pedido tem fundamentação ou não, vai analisar suas relações amistosas com outro Estado, que no caso era Cuba, e tem toda a discricionariedade para dizer se sim ou não ele aceita os pedidos de Perfeito, asilo. então estava correto. No meu entendimento, sim. Professor, vamos voltar para essa publicação aqui. Você já falou até dos títulos dos trabalhos que estão aqui dentro. Dá muita satisfação implantar um núcleo de pesquisa, convencer os estudantes a participarem e ter um produto pronto assim? Cassiano, eu sou professor de dedicação exclusiva e é efetivamente uma satisfação. Eu não faço nada mais do que o meu trabalho. Professor de dedicação exclusiva, às vezes ele não é reconhecido, mas na França, por exemplo, onde eu me formei, o professor ele é professor / pesquisador. Então ele não é só professor, a parte da pesquisa é fundamental. E eu diria que é o que sustenta todas as outras atividades como o ensino. Então, efetivamente, quando iniciamos uma carreira de professor numa instituição federal, nós temos o dever de divulgar nosso conhecimento com todas as ferramentas disponíveis. Perfeito. A pesquisa é uma das ferramentas, a extensão é outra ferramenta, mas tudo tem que ser feito, meus caros estudantes, dentro da seriedade do comprometimento científico, porque senão o trabalho tem que seguir. Senão fica um trabalho superficial, fica um trabalho jornalístico, e nós sabemos que na comunidade jornalístico superficial. Não, porque nem sempre, né? Nem o jornalismo sempre, às vezes consegue eu fazer quero dizer coisa. Que não é o trabalho de vocês, científico, mas é sempre de relatar situações, mas o cientista ele tem que ir a fundo na análise dos tratados, da aplicação das normas, da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. Isso requer tempo. Com certeza. Requer tempo. E a notícia do dia a dia não dá para ter esse tempo dedicado a... Tem uma checagem mais superficial. E nós precisamos de tempo, é precioso, e esse tempo precioso ele tem que ser alocado ao estudo do seu objeto. Então, esse trabalho vem sendo feito há 10 anos. Eu criei a base de pesquisa junto ao CNPq em 2009. No mestrado, nós conseguimos criar uma linha de pesquisa em direito internacional, então nós temos uma linha no mestrado também, e é uma satisfação porque eu me sinto com o sentimento de dever cumprido em relação à minha instituição. Claro, eu queria dizer que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem dado um suporte a nossas iniciativas, na pessoa do professor Rubens Maribondo,
que detectou que efetivamente havia ali uma intenção de ter um reconhecimento nacional. Eu quero dizer também que esses pesquisadores que você acabou de mencionar tiveram a honra de ser convidados na Universidade Federal de Minas Gerais para apresentar trabalhos que foram publicados lá. Esse mesmo grupo atua também na organização de eventos, notadamente do Congresso, que vai ter agora... Vai ter o Congresso dia 2 de outubro? 1 e 2, que na verdade, um seminário de Direito Internacional em Questões da Atualidade. Geralmente é o mesmo título do livro. É sempre a temática, só muda o subtítulo. Esse congresso será sobre as questões de migração da atualidade, e nós convidamos professores renomados do Brasil, como por exemplo o professor Alberto Amaral Júnior da USP, dentre outros, que nos fizeram a honra de compartilhar dos seus conhecimentos. E isso está sendo oferecido primeiramente aos alunos do curso de Direito, ao nosso meio acadêmico, mas a qualquer estudioso interessado na questão. Qualquer interessado pode se inscrever e participar? Perfeitamente. Tem custo de inscrição? Essa parte tem que ver com o NUPED, porque mas o custo é irrisório, é simbólico, para ajudar na logística e na preparação do evento, mas a ideia é realmente de abrir esse espaço do conhecimento e de divulgar esse conhecimento junto à sociedade civil. E vai ser onde o curso? No CCSA, na UFRN, no NEPSA 2, que é o auditório do CCSA. Do CCSA. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Correto. Lá no Azulão ainda. Não, chamado de Goiabão. Do Goiabão. Chamado Azulão, Goiabão. Goiabão. Então será um evento... Dias 1 e 2 de outubro. Sim. E quem deseja se inscrever ou pegar mais informações sobre o evento, como é que deve proceder? Deve ir lá pessoalmente? O NUPED tem seu próprio site com todas as informações. Tem um site, o NUPED? Exatamente. Nossa, qual é o endereço? Aí eu não sei, porque eu peço desculpas. Mas se for lá no Google e colocar NUPED, NUPEDI, eu acho que o pessoal do NUPED vai brigar comigo hoje à noite, porque eu não tinha essa capacidade de informar. Eu peço até desculpas, mas eu estou tão imbuído nos aspectos científicos, nesse aspecto organizacional, eu não estou por dentro. Certo, NUPED, eu estou procurando aqui ver se encontro, mas eu não encontrei não tem aqui não. Mas botando lá NUPED, NUPEDI, certamente mas, Cassiano, encontrará. Não se preocupe que o evento será amplamente divulgado na nossa cidade e nas redes sociais, já está sendo inclusive. Já está sendo inclusive. Exatamente. Então, perfeito. Professor, olha, tudo que é bom passa rápido, né? Eu agradeço. Nós já estamos chegando ao finalzinho da entrevista, mas ainda dá tempo para você fazer um convite às pessoas que têm interesse em direito internacional e questões da atualidade entre estados, principalmente os novos rumos aí da economia mundial e aspectos da proteção da mobilidade de pessoas, para que compareçam lá a sessão de autógrafos que vai acontecer quinta-feira a partir das 18 horas. Você pode reforçar o convite para as pessoas irem? Então, eu queria simplesmente aproveitar o espaço para dizer que, efetivamente, o nosso Estado possui um núcleo que está à disposição da sociedade civil e até para as autoridades públicas do nosso Estado, que possa servir de referência, ou de conselho, de perícia para consulta também. O NUPED tem vocação a oferecer, eventualmente, futuramente, mini-cursos para as pessoas interessadas em aprimorar determinados conhecimentos no âmbito da cooperação jurídica internacional, na questão migratória, na questão do comércio internacional, melhor conhecimento. O programa de pós-graduação em Direito oferece também um curso de especialização em Direito Internacional que coordeno. Então, nesse curso, todas essas disciplinas são oferecidas. Tem o Direito Internacional Econômico, tem o Direito Internacional Penal, tem o Direito Internacional Privado. Então, existe efetivamente, dentro do nosso curso de Direito, a intenção de promover o estudo do Direito Internacional para colocar o Estado rio-grandense melhor inserido
no complexo internacional, que as pessoas transcendem assim as suas então, visões. o NUPED também está aberto para consultas de quem tem interesse, né? Porque a gente tem aí na economia do Rio Grande do Norte, a gente tem a questão das exportações de frutas, tem a questão de exportação de camarão, perfeitamente, tem Mercosul, por exemplo. Mercosul, por exemplo, e tem também as questões das importações, né? O Brasil e o Rio Grande do Norte está exportando muita coisa. O NUPED não tem um ano, mas ele tende a crescer e com o auxílio das autoridades da UFRN deve ser institucionalizado e pode efetivamente constituir um polo de referência e de consulta. Olha, conversa muito boa, agradeço imensamente aqui ao professor Jair Felipe Bichara, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. A oportunidade. É por aí. Ok, e assim nós chegamos ao final de mais um programa É Por Aí. A conversa estava muito boa, dá até para a gente continuar mais, mas quem tem interesse em Direito Internacional pode procurar o NUPED, Núcleo de Pesquisas em Direito Internacional, do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que certamente será bem atendido. Professor, mais uma vez, muito obrigado, e agradecendo ao professor Jair Felipe Bichara, nós agradecemos também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. A partir de agora você fica com a programação de São Paulo à Tarde é Show com Nani Venâncio, lembrando que hoje às 19 horas nós temos o lançamento do novo jornalismo da Rede Brasil, com o comando do jornalista Hermano Henning, que já vem trabalhando dentro da casa há 4 meses para elaborar um bom jornalismo de rede nacional, juntamente com a Camila Schmidt, e ainda participações dos jornalistas como comentaristas Ney Gonçalves Dias e também o Fernando Vanucci com o esporte. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.